Bem-vindo você que veio do vídeo anterior que eu falei um pouquinho sobre o nosso while e agora tá com uma vontade de aprender mais e hoje, como você já viu no nome do vídeo aí, a gente vai aprender sobre os vetores, como ele funciona, como eu posso criar um vetor e o que eu posso utilizar ele, né? Bom, meu nome é Lucas, sou do canal Programarte e se você gostar do vídeo, compartilha para aquele seu amigo que quer aprender também um pouco mais sobre programação e segue o vídeo. Bom, o que são os vetores então? Os vetores nada mais são do que estruturas que armazenam dados do mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu criei um vetor do tipo inteiro, eu vou poder armazenar vários valores do tipo inteiro. Se eu criei do tipo double, double, float e assim por diante. Diferente de uma variável que quando a gente cria, a gente só pode armazenar um valor dentro dela, por exemplo, um int número igual a 5, a gente pode criar um vetor do tipo inteiro e com o nome e número, armazenar, por exemplo, 5, 6, 7, vários valores dentro dele. Conforme a gente for vendo no vídeo, você vai entender como que ele funciona de uma maneira mais fácil de visualizar. Bom, seguindo o que eu disse, nós temos duas maneiras de declarar o nosso vetor. A primeira forma é dizendo o tipo dele, claro, abrindo, fechando colchetes e dando um nome para a nossa variável. Vou dar o nome de notas. E, depois de ter feito isso, essa é a primeira maneira, a gente vai declarar os valores que a gente tem dentro do nosso vetor. A gente vai declarar usando chaves, ponto e vírgula no final. Para eu dizer os valores que tem dentro desse vetor, eu vou usar vírgula depois de cada valor. Então, eu tenho, por exemplo, uma nota 5, uma nota 6, uma nota 3, uma nota 7. E dessa maneira, a gente declarou o nosso vetor da primeira forma. E nós temos também a nossa segunda forma de declarar um vetor, que é, ao invés de eu definir os valores na criação do vetor, eu vou definir os valores depois, usando esse vetor. Então, eu vou criar um vetor do tipo int também, vou abrir e fechar os colchetes, vou dizer que é a nota 2, e vou usar o operador igual e vou dizer que eu quero um novo vetor. Então, eu vou usar o comando new, vou escrever new, você vai ver que ele vai ficar laranja. E depois de escrever new, vou colocar o tipo dele, vou abrir e fechar colchetes de novo, e vou dizer quantos valores que eu quero pôr dentro desse vetor. Eu quero dizer que esse vetor vão ter 10 valores. Então, dessa maneira, eu declarei um vetor que ele contém 10 valores, só que eu não disse quais valores tem dentro dele, e nessa maneira eu declarei um vetor e já predefini esse vetor com esses 4 valores. Então, esse meu vetor, ele tem 4 valores dentro dele. Seria a mesma coisa que eu fizesse isso daqui, só que ao invés de 10, eu colocaria 4. Seguindo então, como que a gente pode manusear esse vetor? Vamos usar primeiro este vetor aqui. Este aqui, claro. Vamos supor que eu quero mostrar a primeira nota que tem dentro desse meu vetor, que seria a nota 5. Uma curiosidade do nosso vetor é que sempre que você criar ele, definindo os valores na criação ou depois, o índice sempre vai começar por zero. Então, para eu chamar a nota 5, eu tenho que fazer isso daqui. Eu coloco o nosso sysô, eu coloco o nome da nossa variável, que é nota, e vou colocar zero. Opa, coloquei um O, é um zero. Então, aqui no caso, se eu der play nesse programa, ele vai mostrar para a gente o 5, o valor 5, que seria a nota 5. Se eu colocar 1, ele vai mostrar para a gente a nota 6 e assim por diante, 3, 4. Porém, se eu colocar, por exemplo, 4 e der um play, ele vai dar um erro. Ele vai falar que excedeu o número de posições. Ele vai falar que não existe essa posição 4 no nosso vetor. Então, sempre que a gente tentar colocar ou um valor negativo ou um valor que exceda o número de posições do nosso vetor, o programa vai acusar esse erro. Exception in thread main e vai dizer que aqui, ó, array index out of bounds. Então ele vai falar que passou o nosso limite do nosso vetor. Bom, então a gente já sabe como mostrar um valor de dentro do nosso vetor. Agora, para fazer uma operação com esses valores, por exemplo, aqui vamos supor que eu tenho a média 1, a média 2, a média 3, a média 4, de 4 bimestres, e eu quero somar essa média 1 com a média 2. Temos duas maneiras de fazer. Ou a gente pode fazer direto no sistema e mostrar, por exemplo, nota 0 mais nota 1, que ele vai mostrar o resultado de 5 mais 6, que vai dar 11. Ou a gente pode criar uma variável para armazenar isso. Então, eu vou criar uma variável escrito média
e vou atribuir dentro dessa média o mesmo comando que eu fiz ali, que eu quero nota 0 mais nota 1. Então, no caso, se eu salvar aqui e pedir para mostrar a média, a teoria é para mostrar o mesmo valor, mostrar 11 de novo. Deixa eu apagar aqui o console, dar um play, mostrou 11 de novo, porque a minha variável média está recebendo a soma da posição 0 do meu vetor mais da posição 1. Bom, além de soma, a gente pode fazer quaisquer outras operações, a gente pode fazer o vezes, como eu mostrei em outros vídeos, né? Multiplicar, ele vai fazer 5 vezes 6, daí mostrou aqui 30 pra gente. Posso dividir, eu posso fazer somas mais complexas, por exemplo, colocar entre parênteses aqui e depois somar com a posição 2, que seria o 3. Então, 30 vai ficar 33, deixa eu ver, vai ficar 33. E a gente pode fazer várias operações só dizendo o índice do nosso vetor que a gente quer. Então, 0 equivale a 5, 1 a 6, 2 a 3, e a gente faz todas essas operações desse tipo. Bom, entendendo já desse tipo, eu vou mostrar agora para vocês a maneira de fazer o vetor declarando o número de posições que eu quero ter dentro desse meu vetor sem declarar os valores antes. Então vamos apagar aqui e criar um novo vetor. Vou aproveitar isso daqui, vou usar o meu new, que eu disse, vou dizer que é do tipo inteiro e vou declarar com 5 posições. Então agora eu estou dizendo que esse meu vetor nota do tipo inteiro cabe em 5 posições nele. Então seria de 0 a 4. Para eu definir um valor dentro dessa minha posição, eu digo que eu quero inserir dentro da posição de índice 0, que seria a primeira posição, eu quero atribuir o valor inteiro de 50. Então, simples assim, a gente só coloca a nota, o índice do vetor e diz que é 50. Sempre que você estiver escrevendo o vetor ou manipulando o vetor, dentro dos parênteses, depois da declaração, depois que você declarou, equivale ao índice do vetor que você está mexendo, e depois do igual equivale ao valor que está dentro desse índice. Então, qualquer valor que eu colocar aqui vai preencher o índice que eu disse aqui. Então, agora, se a gente mostrar esse nosso vetor da posição 0, vamos ver o que ele vai mostrar para a gente. Mostrou 50. Bom, então fica a curiosidade, o que aparece se eu tentar mostrar, por exemplo, uma posição além do 0? Se minha posição 0 mostra 50, se eu tentar mostrar a posição de número 1, ele vai aparecer 0 para a gente. Por quê? A partir do momento que eu declarei um número pré-definido para o meu vetor, como 5, e eu não atribuir nada nas outras posições do vetor, ele vai definir todas como 0. Então, se eu tentar mostrar, por exemplo, aqui a posição 2, ele vai mostrar 0. Se eu mostrar a posição 3, ele vai mostrar 0. E assim como da outra maneira, se eu tentar mostrar alguma posição que não existe, ele vai dar um exception thread. E dessa maneira a gente pode declarar o nosso vetor e atribuir um valor para ele, ou mostrar uma posição, ou somar as posições. E é basicamente isso que são as funções principais do nosso vetor. Bom, eu montei aqui uma estruturazinha para a gente ver como que a gente pode preencher esse nosso vetor com valores de uma maneira mais simples e rápida. Por exemplo, eu criei um while que a gente viu no vídeo anterior aqui. Se você não assistiu, tá aí na descrição do vídeo. E eu disse que dentro desse while, ele vai ficar se repetindo enquanto o nosso i, que eu criei aqui, que ele equivale a 1, for diferente de 5. Então ele vai entrar nesse nosso while, vai ver que o i é igual a 1, então vai fazer. O que ele vai atribuir? Ele vai colocar dentro do nosso vetor de posição i, porque eu defini o i como 1. Então, a nossa posição aqui é a posição 1. Ele vai definir que dentro dessa posição 1, ele vai receber o valor do i, que equivale a 1. Depois de ter feito isso, ele vai fazer essa condição aqui, i mais igual a 1. Então, ele vai fazer que i é igual ao valor de i mais 1. Daí ele vai chegar nesse while de novo, vai ver que i equivale a 2, vai fazer a operação do vetor, i 3, e quando chegar em 5, ele vai sair. Então, vamos fazer um SISO aqui para ver o que ele está mostrando dentro do nosso vetor de posição 3. Então, se eu der um play aqui, ele está mostrando 3, porque fez como o programa disse. Quando ele chegou na posição 3 do vetor, ele adicionou o valor de 3, que é o valor de i. Então, essa é uma maneira que a gente pode de preencher o nosso vetor usando o while.
E é isso que eu queria mostrar basicamente nesse vídeo, que é como funciona o vetor, como que eu posso declarar ele. E no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês o for. E vocês vão ver que com o for é bem mais legalzinho de mexer com os vetores. Então se você gostou, deixa o like, manda o vídeo para aquele seu amigo que não está entendendo de jeito nenhum o vetor. E é isso aí. Até a próxima.